Paz do Senhor, boa noite, boa tarde, bom dia. Que coisa boa, né? É estar diante do Senhor, na presença de Deus. Que coisa boa poder ter a liberdade e a oportunidade de degustar dessa palavra e juntos nós fazemos essa reflexão da palavra de Deus. Hoje é 28 de agosto. E nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre o texto de Ezequiel no capítulo 37. A minha esperança e a minha fé é que você esteja bem melhor após a leitura desta palavra, essa reflexão. Que Deus continue te abençoando. Vamos lá? Nos diz o texto de Ezequiel, capítulo 37. É um texto milenar, que nós já ministramos muito sobre esse texto, mas há alguma coisa Deus quer falar conosco de novo nesse texto, não é? E Deus vai estar, com certeza, como falou ao meu coração, vai falar ao seu coração através desse texto. Ezequiel capítulo 37, o profeta Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos. Vale de ossos secos significa o povo de Deus, daquela época, o povo de Israel. E nós podemos conjecturar para os dias atuais. Tem muita gente seco, sem unção, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, que era o caso de Israel. Eles estavam perdidos, sem a direção de Deus. Eles se sentiam que não havia mais esperança para eles. Mas vamos ler o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor. O profeta Ezequiel está dizendo. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. O profeta foi levado pelo Espírito do Senhor e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Estava mais do que seco. Estava sequíssimos. Então, eu anotei algumas coisas aqui importantes para nós refletirmos, e eu tive o carinho, o cuidado, o zelo de anotar as revelações, para que eu não viesse esquecer, porque é importante para você. Esses dias eu ouvi muitas pessoas dizendo reclamando da vida, reclamando da sua condição espiritual, onde essa pessoa estava passando por lutas, muita dificuldade, atribuindo a luta dele a demônios, atribuindo a luta dele a outras pessoas. Que na verdade nós seres humanos cristãos, nós temos na nossa natureza uma tendência de acomodar, de estar sempre bem. E quando alguma coisa começa a sair da direção do normal da nossa vida, nós achamos que pode ser um pecado que nós cometemos, ou porque é um levante do diabo, ou porque é uma provação de Deus. Todas essas três coisas existem. Tem gente que passa por muitos problemas e muitas lutas, porque estão sempre em pecado, é natural, é normal que as coisas não vão dar certo mesmo. E outros cristãos acham que é problema porque o diabo, porque Deus que está provando. Pode não ser nenhuma dessas três coisas. Pode que não seja. Se a pessoa está crente na presença de Deus, é claro que então não é pecado. A sua luta não é o pecado, já podemos tirar isso aqui fora. Podemos dizer que também não pode não ser provação de Deus, porque pode ser que Deus, guiado você pelo Espírito de Deus, o colocou nesse vale, e você não está entendendo. Deus te colocou no vale, nesse vale onde você está, para ser um instrumento na mão de Deus para profetizar.
para declarar vitória na vida dessa pessoa que está próximo de ti, ou próximo de você. E essa pessoa já perdeu a fé, perdeu a esperança, e você acha que você não está entendendo por que você está nessa situação. Olha, eu gostaria sinceramente que todos que pudessem ouvir essa humilde palavra, você ia entender muita coisa. Além disso, tem aquela guerra interior dentro de nós, não tem? Outras vezes nós queremos atribuir os nossos problemas, a nossa luta, jogar a culpa em alguém. Não, isso aqui é porque, né, como Deus, quando desce no jardim do Éden, Adão tinha escondido, porque tinha pecado, escondeu atrás de uma árvore. Adão, o que aconteceu com você? Você comeu e tal, do fruto da árvore que eu disse que não era para comer e tal. Ele já veio com 7 pedras na mão. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, eu estou nessa situação porque o Senhor me colocou. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, ele jogou a culpa na mulher e em Deus. Quer dizer, eu estava bem, até o Senhor me dar a mulher. Mas ele se esquece dos prazeres, das coisas boas, e não assume que Deus fez para ele. Ele esquece das coisas boas que Deus deu para ele, e quando vem um problema, em vez de ele assumir a responsabilidade, que o problema que ele estava passando, quando Deus veio cobrar dele, veio até ele, e que ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu, e ele quer se isentar. Na verdade, a Eva não o obrigou ele a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não o obrigou. E outra coisa, a responsabilidade dele como cabeça da casa, da família, ele tinha por obrigação de estar pastoreando, orientando. Ele tinha que estar próximo da sua esposa. Ele tinha que estar bem próximo dela para proteger ela, para orientar ela. Porque ser o cabeça da casa, o cabeça da mulher, significa ser protetor. Significa ser responsável pela família, responsável pela esposa, pelos filhos. A responsabilidade maior é do marido. Bom, mas sem sair do foco, porque o nosso foco aqui é o que se fazer quando nós perdemos, não sabemos o que está acontecendo. É ir para a oração e buscar a direção de Deus. Se é um pecado, você vai confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas se não é pecado, então vamos. Então eliminou o pecado. Não, eu não estou em pecado. Eu tenho certeza que não estou. Não é verdade? Então vamos para o segundo tópico. O que está acontecendo comigo? Não, Deus está me provando. Jeremias 17, versículo 10. Então não é provação. Também não é. Então por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Então nós vamos perguntar, e Deus vai nos localizar. A Bíblia diz que os filhos de Deus, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, se somos guiados pelo Espírito, nós temos a obrigação de saber o que está acontecendo. Por que está acontecendo? De onde e por que vem essa luta sobre nós? Corona-19, por exemplo. Por que estamos passando por isso? Bom, no meu entendimento teológico, a gente que pensa diferente, Mateus 24 é o princípio de 12. Não interessa se o vírus foi feito no laboratório, se foi permissão de Deus, direção de Deus, não importa. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, e ainda vai acontecer outras coisas. Como veio o vírus do porco, o vírus do frango, e tudo veio da China, não é? Isso é assunto para outra hora, porque a base do anticristo está sendo montada no mundo, e só não vê quem não quer, só não entende quem não quer entender. Mas isso é assunto para outra hora, sobre a base do anticristo. Isso é um assunto muito difícil, enjoado de pregar sobre ele. Mas a base do anticristo está sendo montada, e não tem como sair disso. Não tem. A base existe. A igreja está tendo o privilégio de ver a base, a estrutura
do anticristo ser montada. Porque para vir o anticristo vir para dominar, a igreja vai ser arrancada antes, né? Antes vai ser arrancada da terra e ele vai estar governando aí. Mas a base dele, tem que ser muito bem estruturada a base dele, não pode elencar. E ele sabe que ele já está trabalhando. Satanás está trabalhando aí, usando um punhado de gente aí para montar a sua base para o futuro, não é? Estamos tendo o privilégio de ver isso. Mas vamos voltar aqui para o alvo, o nosso foco, que é buscar de Deus a vitória. Por que está acontecendo isso comigo? Então, o profeta Ezequiel, vamos objetivar. O profeta Ezequiel, Deus pergunta para ele, no versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Então, veja bem, normalmente nós perguntamos para Deus, por que isso, por que aquilo? Como que eu vou fazer? Nós perguntamos para Ele nos responder e está com a solução. Aqui é o inverso. Ele pergunta para o Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Ele estava falando da nação de Israel, ou que seja a igreja que está morta, né? Tem muitos casos terríveis. Igreja é o ser humano morto espiritual, desviado, apostatou da fé, e uma série de coisas, pregando heresia, vivendo na heresia. Respondi, disse o profeta Ezequiel, respondi, Senhor Deus, tu sabes. Eu não podia dizer que sim nem que não. Tu sabes, o Senhor é que sabe. Em outras palavras, eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele devolve a responsabilidade para Deus, o Senhor é que sabe. Eu não vou dizer se tem jeito. Tem situações que é tão difícil que nós não temos coragem de dizer tem jeito, não é verdade? No versículo 4, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dizes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Especificamente sobre o caso do profeta Ezequiel, Deus o colocou naquela visão, fez ele andar em volta do vale para espiar, verificar a condição daquelas pessoas, osso para cada lado, todo mundo separado, dividido, esparramado, espalhado, ossos para tudo quanto é lugar. E Deus o colocou ali com um objetivo, para pregar a palavra. Ouve, ossos secos. Ouve, fulano, beltrano, cicrano, o que Deus tem para falar para você. Então esse é o tema. Ouve a palavra do Senhor. E Deus manda ele pregar para eles. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Ele começa a pregar. Eis que farei entrar o Espírito em vocês, em vós, e vivereis. Quer dizer, aqui eu estou detectando a morte espiritual. Israel estava sem nação, sem terra, sem ser reconhecido como nação. Aqui a catástrofe é literal, ela é física, ela é financeira e ela é espiritual também. Ela é família, é tudo bagunçado. E Deus começa a usar o profeta Ezequiel. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito. Quer dizer, aqui há Deus está prometendo restituição, restauração de Israel como nação. Deus está prometendo saúde física, ser cheio do Espírito, está devolvendo a comunhão, dando a eles a comunhão, a oportunidade de entrar em comunhão com Ele, está colocando eles de volta para suas terras, que estavam sem terra, quando veio essa profecia, eles estavam cativos, sem esperança, se sentindo como mortos. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor que perdoa, o Senhor que sara. Não interessa o pecado que nós cometemos, Ele perdoa.
Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele sara. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e arrepender dos seus pecados, confessar, arrepender dos seus pecados, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Terra fala de coração também. Versículo 7. Então diz o profeta Ezequiel: profetizei segundo me fora ordenado por Deus. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um rebuliço, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam no momento que eu estava profetizando. Por isso que nós muitas vezes falamos que Deus vai fazer um rebuliço para juntar cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, a primeira coisa que Deus fez foi devolver eles para suas terras. A bênção material veio primeiro, baseado na profecia, mas não havia neles o espírito. Então tudo foi restituído, restaurado, mas faltava o espírito. Versículo 9. E Deus vem trabalhando. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem e se convertem da noite para o dia. O processo de conversão é doloroso. O apóstolo Paulo demorou, então Saulo ficou 3 dias cego. Não é fácil converter da noite para o dia. O processo é doloroso. Em alguns casos dói muito. No meu caso, por exemplo, doeu até eu me converter de verdade a Cristo. Versículo 9. Então ele me diz: profetiza ao Espírito. Quer dizer, então aqui a profecia tem algumas divisões, tem um espaço uma para a outra, na medida que uma cumpriu, ele profetizou, a outra vez se cumprir. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz, e assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu não sei para quantas pessoas eu estou ministrando, quem vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu tenho uma palavra aqui nesse versículo para você. Não perca a fé, não perca a esperança, acredite, profetize sobre isso que está seco. Eu tenho um pé de limão pequeno. Eu vou te dar esse exemplo aqui. O grande começou a produzir limão, o grande, mas demorou. O pequeno ele é 1 ano e meio mais novo do que o grande. Escute isso aqui. Eu um dia estava meditando na Bíblia Sagrada, falei: rapaz, eu vou, pode até ser coisa de menino, né? Mas eu vou orar nesse pé de limão. Sério? Eu vou orar. E eu senti vontade de falar isso aqui, eu vou falar. Você pode até me criticar, mas se você quiser ir lá ver, eu te mostro. E eu falei assim: em nome de Jesus, você, pé de limão, você vai começar a produzir ou igual o outro, ou mais do que o outro. Deus é minha testemunha. 1 semana. Eu ia falar 4 dias, mas vou por 1 semana, porque eu não tenho certeza da minha matemática, mas 1 semana eu tenho certeza. Eu olhei para esse pé de limão, eu olhei olhei do pé até todos os galhos, orei, orando pelo pé de limão pequeno, orei. Não tinha, além da adubação, eu fiz a parte humana, a parte da agricultura, adubo e tal, mas não vai, todo mundo fala, não dá, não vai, isso aí é 3 anos para começar a dar, e eu falei: quer saber? Eu vou aguar, vou colocar água, já pus adubo, tudo quanto é coisa. Eu já vi pé de limão pequenininho, dá limão, por que o meu não vai dar? Em nome de Jesus. E eu profetizo sobre esse pé de limão, ele vai dar limão. Enquanto os muitos outros pés de limão, que eu não vou citar o nome de ninguém,
está morrendo, igual o meu estava querendo morrer, você tem que ver o meu pé de limão. Coisa de menino, não é? Nós somos um pouco de menino, mas ele já floriu e já virou limãozinho. Ou seja, uma pessoa falou para mim: pastor, corta esse pé de limão, joga ele fora e planta outro. Pensei comigo: vou não. Lacabaxuri canta lamanai. E Deus é do mesmo jeito. Ele não vai cortar você e lançar fora, não. Se eu fosse ouvir uma palavra de uma pessoa, de um vizinho que apareceu lá, falou: pastor, se eu posso dar um conselho para o senhor? Falei: dá o conselho, vou ver se eu vou pegar ou não. Corta esse pé de limão, ele está atrapalhando o grande crescer. Corta ele, rapaz, e planta outro. Aí eu pensei, eu olhei para ele, me deu uma dor no meu coração. Coisa de menino. Eu não vou cortar não, eu vou orar para ele. Às vezes você está no momento, vou pegar o pé de limão e conjecturar para a vida de uma pessoa. Às vezes você não acredita que ela pode mudar, que ela pode converter. Mas deixa eu te falar, começa a profetizar em cima da vida desse rapaz, dessa mulher. Tem pessoas que só vê trem ruim, né? Então começa a ver coisa boa. Começa a imaginar e orar em cima disso e fazer essas coisas ficar boa. A minha palavra é simples para você entender. Assim como eu tive pena do pé de limão e orei para ele produzir, tenha pena dessa pessoa e começa a orar por ele, por ela, para ela voltar a produzir, para eles mudar, se converter. Às vezes é um espírito maligno, às vezes é um pecado, não sei. Começa a orar, começa a profetizar: Senhor, eu determino na vida dessa pessoa que ele vai mudar, que ela vai mudar, que ela vai viver, que ela vai restituir, que ela vai ressuscitar. Se nós for ouvir vozes estranhas, outras vozes, nós vamos acreditar. Nós não vamos acreditar no impossível. Nós temos que acreditar no impossível de Deus. Assim Deus lá do céu está vendo, Ele não vai te cortar, Ele não quer cortar, Ele quer que você produz. E eu estou aqui para orar por você, para profetizar por você, para fazer você produzir, para você se libertar, se converter, mudar a sua cabeça, seus pensamentos. Se todo mundo for pensar que não tem jeito, como Marta e Maria pensou e falou: não, Jesus, ela já está cheirando mal. Eu falei: não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está morto? Está murcho? Quantas plantas eu ressuscitei colocando água nesse tempo seco. Água, quem tem sede vem a mim e beba. É a palavra de Deus. Você está entendendo? Então não aceita essa morte espiritual, essa destruição familiar. Começa a profetizar. E quando Deus faz o vale dos ossos secos movimentar, para colocar os ossos no lugar, dói. Aprende isso, viu? Dói. Eu sei que dói, mas é necessário, tá? Quando a gente profetiza, começa a ter movimento. Então o cara tá, né? Tem movimento. O osso está para cá, o outro está para ali, o outro está para lá, e Deus começa a trabalhar e dói. É igual fazer cirurgia. Depois da cirurgia, depois que extrai aquela enfermidade na cirurgia, ainda fica uns dias doendo, dói muito, mas depois sara. O bisturi de Deus dói, mas depois sara. Eu faço a ferida, e depois Deus faz a ferida e Ele cura. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Olha que bênção. Já pensou se o profeta Ezequiel tivesse falado: não, vou profetizar para esse povo não, esse povo tem conserto, esse povo tem mais jeito, isso está bom de ir para o inferno? Não, se quiser ir para o inferno, deixa que vá sozinho, mas você não pode falar isso.
Porque você foi dado como boca de profeta. E profeta tem que profetizar coisa boa. Não, mas não tem jeito. Não, essa é a sua visão. Mas para ele não tem nada difícil nem impossível, não. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, está vendo? Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Eles falaram: mas não tem jeito para nós, não tem esperança para nós. Portanto, profetize e dizes, Deus está falando: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Está vendo? Promessa material de levá-los para suas terras que eles estavam no cativeiro, e promessa espiritual: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Você é um povo de Deus. O que está acontecendo com você não vai permanecer por muito tempo. E eu profetizo isso na sua vida. Fulano disse, o Beltrano falou, não interessa quem falou e deixou de saber quem foi que falou. Isso não importa. Não importa o seu sentimento. Não importa se a sua fé e a sua esperança acabou. Você precisa ouvir essa palavra e receber essa oração para as coisas melhorar para você. Porque eu tenho certeza e convicção que não é eu tenho fé, certeza e convicção de que Ele vai mudar a sua vida. Eu não, mas Ele vai mudar a sua vida agora, nesse momento. Estou entrando em oração por você, vou profetizar na sua vida. Tenha certeza que o Senhor vai mudar essa história. Pastor, o médico diz que não tem mais jeito, não tem mais esperança, está difícil, o organismo, os órgãos não correspondem, mas é aí que entra Deus. O Deus que você serve, que eu sirvo, é o Deus do impossível, é o Deus que quebra muros de Jericó, tá? Não havia possibilidade do povo de Deus destruir os seus inimigos. O muro era muito alto. Eu não sei se é 6 metros de altura, acho que é 9 de altura por 6 de largura. Ou é 6 de altura, 9 de largura. Eu inverto isso aí. Mas eu sei que era negócio de 9 metros e 6 metros o muro de Jericó. Você imaginou? Na verdade, 6 metros de altura é quase que uma pista de automóvel. É quase mão única, né? Indo e voltando, quase mão dupla, aliás. E Deus, não existe barreira intransponível. Não existe coisas. Eu estou pregando para mim e Deus resolveu problemas que eu achei que não tinha saída. Jesus, mas que jeito? Não, mas tem jeito. Eu não sei como, mas um jeito Deus vai dar. Acredite. Esse problema que eu estava vivendo e passando foi resolvido. E eu não via saída. Eu não via solução. E Deus resolveu. Eu não sou melhor que você. O mesmo Deus que resolveu para mim, vai resolver para tu ou para ti agora. Amém? Vamos orar? Eu tenho 1 minuto para orar por você. Ó Deus Todo-Poderoso, eu invoco o seu nome e o seu poder da Calabachu de Cataramanai. E coloco esta pessoa que está me ouvindo agora. Entra com a providência na vida da sua família, na saúde. Meu Deus, entra, Senhor, agora. Repreende este mal, meu Pai, que está sobre esse homem e sobre esta mulher. Solucione, meu Deus. Eu uso o seu nome e o seu poder, porque o poder e a glória, o louvor, está tudo nas suas mãos. O Senhor é amor, o Senhor é de misericórdia, o Senhor é o poder. Deus é poder, Deus é amor, por isso que nós estamos pedindo. Em o nome de Jesus, eu ministro a vitória e a bênção para a vida dessa pessoa e glorifico o seu nome. Creio nisso, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Deus te abençoe e te guarde e te dê vitória. Amém.